trabalho com lideranças há um bom tempo, então nós estamos aí trabalhando com lideranças há mais de 30 anos, e é muito legal contar para vocês que nesses 30 anos de só trabalho com lideranças, acho que é bem importante dizer, fora os outros trabalhos, que eu fui executiva de empresa, né, durante um bom tempo, acho que é legal contar para vocês que já são mais de 30 mil líderes, né, que vêm sendo trabalhados com a gente. Então, vocês imaginam o quanto que isso é importante, o quanto que isso é satisfatório, o quanto que a gente consegue perceber a importância, né, que a gente tem na vida das pessoas. Então, nós estamos aí nesse momento, um momento bastante interessante, porque, quer queira, quer não, é um momento muito novo, né, pessoal? É um momento que a gente passa a ficar o tempo todo falando com esse pontinho aí de luz, né? Percebendo que, quer queira, quer não, nós não dominamos ainda tudo que pode acontecer, né? A gente está aqui conversando, né? O Thiago estava com uma questão aí de internet, e porque de uma hora para outra esse negocinho para, né? E é simples assim, né? De uma hora para outra parou e acabou, né? E vocês vejam como é complicado, porque se de uma hora para outra para, ou se de uma hora para outra a gente acaba tendo essas mudanças, né? E tem esses desafios. Se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos prontos para essa mudança, quer a gente queira, quer não, nós acabamos sofrendo muito. Esse que é o grande problema que nós temos, né? Nós acabamos sofrendo demais porque a gente espera que vai acontecer alguma coisa, não vai acontecer, a gente quer que aconteça alguma coisa, não acontece. Então, hoje nós vamos falar de uma coisa muito, muito, muito importante, pessoal, mas muito, muito importante mesmo, que é a questão da gestão de mudanças, né? E vocês sabem, quem vem acompanhando o nosso trabalho, sabe que toda quinta-feira nós fazemos um webinar trazendo pessoas, trazendo convidados, trazendo pessoas que realmente possam acrescentar, pessoas que possam trazer uma nova discussão. E para falar sobre gestão de mudança, ninguém melhor, mas absolutamente ninguém melhor mesmo, que o Thiago Salgado, né? E a ideia nossa aqui é realmente uma roda de diálogos. E como roda de diálogos, a ideia é que o Thiago coloque alguma coisa para a gente vá conversando, vá fazendo perguntas, inclusive, durante a própria fala do Thiago, né? A ideia não é ficar só presa ao que o Thiago vai falar, mas eu também vou fazer perguntas e vocês também vão fazendo perguntas. E com isso, nós vamos interagindo e fazendo uma verdadeira roda de diálogos. Porque me parece que o que é mais complexo, me parece que o maior desafio que nós estamos tendo hoje, né, o maior desafio que nós temos é exatamente dar conta de toda essa problemática. Então, a gente está com pandemia, a gente está com crise econômica, a gente está com crise política, a gente está com crise em tudo, né? Inclusive, algumas pessoas na própria vida pessoal, com questões de filhos em casa, marido, esposa trabalhando no mesmo espaço. Então, crise é o que não falta, né? E adaptação à mudança também é algo que, se a gente não fizer, a gente não sobrevive a esses novos tempos. Então, para isso que o Thiago está aqui, por isso que o Thiago vai conversar com a gente, né? E todo esse material depois vai para o YouTube, então as pessoas que não puderam assistir hoje, porque inclusive está sendo às 5 horas, normalmente a gente faz às 6, mas esse eu precisei adiantar, então quem não puder assistir agora ou quem quiser rever, é o momento de depois poder ver. Agora, o pessoal que está assistindo, vai mandando informações que está ao vivo no Facebook e também
por favor, aqui, se quiserem entrar pelo Zoom, tá bom? Bom, pessoal, então agora eu vou passar a palavra para essa pessoa fantástica que eu quero super bem, que é o Tiago. E aí, Tiago, você se apresenta, agora o show é seu. Eu só vou aparecer de vez em quando aqui para poder ajudar um pouquinho, tá bom? Então, vai lá, Tiago. Imagina. Ó, muito feliz, você sabe que você é uma pessoa muito querida. E, pessoal, a Fátima, eu fui uma das pessoas que tive a grande felicidade e oportunidade de ter sido impactado e conhecido a Fátima há muito tempo atrás, né, Fátima? A gente se conhece há bastante tempo. Quando eu estava como executivo, liderava um número grande de pessoas, e é muito bom poder ter alguém para poder nos abrir a cabeça, conversar, trocar, né? Fui CEO muito tempo e às vezes uma posição muito solitária, né? Que a gente não consegue ter alguém para falar as verdades que a gente tem que escutar. E a Fátima foi uma pessoa que eu sou muito grato de ter cruzado no meu caminho, né? Já falei isso em vários lugares. Fiz o PDL, né? O programa de liderança, que é fantástico, que a Fátima sempre vem aprimorando. Mandava a minha equipe toda para fazer isso aí. A Fátima conheceu grande parte da minha equipe, né? Então, além de tudo, é uma grande amiga e estou muito feliz hoje, Fátima. É uma honra para mim fazer parte desse projeto, se eu estar aqui nesse papo. Eu participei de alguns outros, né? E entendo que é um papo entre amigos, né? Estou aqui entre amigos, entre pessoas queridas, não consigo ver todo mundo. Vi que o Jorge está aí, tem o pessoal da CIP, mas enfim, são pessoas que, acho que eventos como esse, além da gente poder falar de temas legais, acho que é legal ter essa roda de conversa, eu acho que é uma oportunidade de construir redes, né, da gente trazer para perto da gente pessoas que, de alguma forma, podem trocar e ajudar. A gente não combinou nada para hoje, né, assim, vai ser meio jazzístico tudo, né, o que eu pensei, né, eu pensei em trazer um roteiro de uma conversa, trazendo alguns pontos para a gente poder debater, né? E eu queria começar, antes de me apresentar, nada, mas dizer o seguinte, que muita gente fala, poxa, eu busco certa estabilidade, né? E eu queria colocar que estabilidade, nesse novo contexto, é uma ilusão. De verdade, acredito, estou vivendo isso, né? A única certeza que a gente tem é que as coisas mudam. A única certeza é a incerteza, né? E a única estabilidade real mesmo que a gente tem é saber lidar com a instabilidade. Então, eu queria começar a nossa prosa assim. Nós vamos ter que entender e acostumar a saber lidar com as instabilidades, né? Seja na carreira, na profissão, na vida, no namoro, no casamento, perder um ente querido, eu não sei, a vida nos ensina, e eu tenho pensado muito nisso, que nós somos muito, assim, as coisas mudam de uma hora para outra e nós vamos ter que acostumar com isso. Então, esse era o primeiro ponto para jogar. Eu queria colocar também que eu venho acompanhando, assim, sempre vivi muitas mudanças, né? E sinto que o mundo de hoje ele é mais veloz, ele tem mais tecnologia, ele é mais conectado. Eu não vou falar muito disso, acho que todos nós estamos já vivendo isso na pele, né? A Fátima fala muito disso, né? O mundo VUCA, né, Fátima? Que é um mundo volátil, que é um mundo incerto, complexo, adoro essa palavra complexa, né? Porque complexo, várias variáveis ao mesmo tempo que a gente tem que lidar, né? Ambíguo, né? Enfim. E, além de tudo, vem um ingrediente nosso aí de pandemia, né? Para poder... Eu participo de alguns conselhos, né? E em janeiro desse ano, eu estava sentado no board de algumas empresas em diversos segmentos, e a gente tinha plano, orçamento, projetos, a gente tinha lançamento de produto marcado, eventos para fazer, na própria CIP, né, a Carla que está aí, estou vendo a Fernanda, congresso para marcar, e de repente chega março, e a gente tem que rasgar aquele planejamento e fazer outro, né? Então, esse é um ponto que eu senti na pele, né? Mostra cada vez mais, e vai ser assim daqui para frente, né? Que a gente vai ter que lidar com tudo isso. Além de tudo, isso acelerou muita coisa, né, Fátima? Eu vejo você discutindo bastante isso. A Fátima tem um curso que fala como gerenciar pessoas remotamente. Eu não sei se é bem isso, mas vem até agora uma discussão que muitas dessas mudanças vêm para mudar hábitos, né? Nós vamos ter cada vez mais digital. Eu estava sofrendo com a internet aqui. Sem internet eu não estaria aqui, né? Como é que a gente vai fazer isso? A questão de higiene cada vez mais vai ser importante, questão de home office, trabalho remoto, enfim, mudanças que aceleraram bastante, né?
Então, tudo isso são coisas que vem acontecendo. Então, a primeira dica que eu queria jogar é assim, primeiro ponto, vai para a gente pensar em falar de mudança. Primeira coisa é, vamos aceitar que as coisas estão rápido e que a gente vai ter que lidar com isso. Então, em vez de resistir, em vez de brigar, vamos convidar para dançar, vamos dançar com essa mudança, vamos tentar entender isso. Essa é a primeira dica que eu faço, que toda vez que você nega, reluta, você fecha uma porta importante de uma oportunidade que está aí, né? Então, esse é um primeiro ponto. E também eu já falei isso com a Fátima, até numa dessas rodas aí, com essas mudanças todas, eu vi alguns comportamentos que trouxeram coisas positivas e vi alguns comportamentos de líderes que atrapalharam completamente tudo, né? Então, nessas questões então de mudanças, o que eu deixo aqui de reflexão é que os líderes que levaram isso de uma forma entendendo, comunicando transparente, falando a verdade, engajando as pessoas, criando foco, traçando cenários, entendendo que é difícil, mas vamos focar no que dá para fazer, e um certo otimismo, né? O otimismo não é poliana, né? Eu estou dizendo um otimismo de a gente falar assim, bom, vamos ver o que dá para a gente fazer. Essas pessoas conseguiram passar ou estão passando de uma forma menos doída ou até estão buscando oportunidades nesse momento. E os líderes que começaram a negar, reclamar, raiva, culpar alguém, se vitimizar, essas pessoas sugaram a energia da equipe e a coisa ficou ainda mais difícil do que é, né? Então eu sinto isso muito na pele, né? Eu vivi muito isso agora conversando com todo mundo. Então o que eu queria passar para vocês falar um pouquinho do Thiago, né? Para gente, só para contextualizar um pouco, eu percebi até para conversar aqui que eu sempre vivi muitas mudanças, né? Talvez eu não tivesse me parado para pensar um pouco nisso, né? Mas a minha vida sempre foi assim. Eu, durante mais de 20 anos, eu fui executivo numa indústria de alimentos, na Sanavita. A Fátima acompanhou muito a minha jornada e me ajudou muito, participou de convenção comigo, enfim, foi uma querida, acompanhou a minha jornada, como tive outras pessoas que me ajudaram muito nessa história, né? A gente não faz nada sozinho. E eu fiquei mais de 20 anos lá. E aí as pessoas me perguntam, Thiago, 20 anos na mesma empresa, né? Foram 20 anos, cada ano foi um ano diferente dentro da mesma empresa. Ou cada ano foi numa empresa diferente dentro da mesma empresa, porque essa empresa foi se transformando. Então, eu pensando aqui para conversar com vocês, e acho que isso a gente vive em todas as empresas, numa instituição como a CIP, em qualquer lugar. No meu caso lá, por exemplo, a gente começou numa empresa que fazia as coisas na bacia, pequenininha, com 4 funcionários, e ao longo desse tempo eu tive a oportunidade de liderar um grupo de pessoas, né, que a gente construiu fábrica, a gente montou CD, a gente implementou sistema, a gente tinha um departamento pessoal, transformamos num RH, a gente começou a exportar, a gente foi fazendo uma série de coisas, né? Eu brinco, né? Eu brincava com a minha equipe, falo hoje com as pessoas que eu trabalho, que a gente ia pulando em novos aquários, né? Aquários maiores, né? E nesses novos aquários, os peixes eram outros, a água é diferente. E se a gente não aprendesse a nadar de um outro jeito, a gente ia ficar pelo caminho. Então, o Thiago, que jogava o jogo do aquário pequeno, não ia jogar o jogo do outro aquário se ele não se desenvolvesse. Então, esse é um ponto também que eu já jogo para vocês, que é impossível a gente lidar com tudo isso se a gente não buscar desenvolvimento. É impossível crescer se a gente não desenvolve, e é impossível crescer se a gente não desenvolve as pessoas que estão em volta da gente, né? Eu acredito piamente nisso. E para chegar onde essa empresa chegou, eu tenho o maior orgulho de ter feito parte disso, trazer pessoas e desenvolver pessoas foi a coisa mais importante que eu fiz, inclusive trazer pessoas melhores do que eu, diferentes e melhores do que eu, para poder conseguir fazer as coisas que a gente fez, né? Então, esse é um ponto. E aí, as coisas sempre aconteceram, porque eu acho engraçado, porque em determinado momento, a gente começou a fazer projetos com grandes farmacêuticas, né? Eurofarma, Takeda, com grupos Carrefour. E aí essas pessoas pediam coisas para a gente que a gente não tinha. Sistema de gestão da qualidade, auditoria, certificação. E aí a gente tem duas assim, caminhos, né? Uma você se apavora, né? E eu fiquei sem dormir 3 noites antes de fechar esses negócios, né? Ou você encara isso como uma oportunidade de crescer. Então, a gente, nos novos aquários, para atender esses grandes parceiros, a gente aproveitou a oportunidade
E a gente foi fazer tudo o que era preciso fazer para ser um ótimo parceiro para eles. Então, a gente foi implementar tudo, boas práticas, né? Então, eu percebi que eu sempre vivi mudanças, né? E depois desses 20 anos, às vezes a vida da gente, né, é uma loucura, assim. A vida pega umas peças na gente também, né? A gente não controla tudo, né? E assim, chegou um momento, e a Fátima acompanhou isso comigo também, que a gente começa a repensar, a ressignificar, né? Agora vem uma parte mais filosófica de tudo isso, né? Para onde que eu quero? O que é importante para mim? Nasceram meus filhos? Por que eu tô? Qual que é o meu propósito, né? Discuti muito com a Fátima, altas discussões, altas provocações, né? E chegou um momento que eu decidi e resolvi encarar uma coisa nova, né? Então eu deixei a operação, saí do cargo de executivo, de CEO, né? Uma certa estabilidade de CEO, né? De uma empresa, porque ninguém tem estabilidade nenhuma, né? E assumi um posto no conselho e me permiti, vamos dizer assim, me dar um tempo e olhar algumas outras coisas, né? Então, durante um ano, mais ou menos, eu fui fazer diversos cursos, eu mergulhei um pouco no mundo digital, a Fátima também teve várias conversas comigo disso, eu fui para os Estados Unidos, fiz cursos em Boston, em Chicago, fiquei um tempo no Vale do Silício, voltei de lá provocadíssimo, como se eu tivesse colocado uma lente e enxergado coisas que eu não via, né? Fiz uma imersão em Israel, visitando empresas, startups, entendendo por que um paísinho tão pequeno consegue ser um país que mais registra patentes de inovação do mundo. O que esses caras têm? Que água que eles bebem? Nem água eles têm, né? Mas são um dos países mais inovadores. Qual que é o mindset deles, né? Então, poxa, eu fui com um grupo de executivos lá, foi, sim, muito também, agregou muita coisa. Aí, vai uma reflexão para vocês também aí. Quando eu estava na Sanavita, eu me achava um executivo descolado, que estava atento a tudo, que ia nos eventos, né? E depois que eu saí de lá, que eu saí da minha bolha, eu vi que eu não sabia nada, que eu não estava vendo nada. Eu ia nos mesmos eventos, falava com os mesmos fornecedores, conversava com as mesmas pessoas, e daquele segmento eu sabia tudo, mas o mundo era muito maior do que eu estava olhando, né? E aí eu me permitia conversar com algumas startups, segmento do agronegócio, fui para outros lugares e vi, nossa, como tem coisas que eu não estava olhando, né? Então aí fica um aprendizado, como é importante a gente sair um pouco da nossa zona de conforto e olhar um pouquinho algumas outras coisas, né? Tiago, Voltei. Oi. Tiago, só uma coisinha só para a gente poder. Pessoal, quem quiser abrir a câmera, por favor, abra, porque assim a gente consegue ver vocês e a gente fica mais no ambiente mais gostoso, mais acolhedor. O pessoal aqui do Facebook podem fazer perguntas, porque eu estou acompanhando por aqui. Então, se vocês quiserem tanto fazer perguntas como dizer o que vocês estão pensando, por favor, digam, né? Porque o que o Tiago trouxe até agora, né, Tiago, é uma coisa fantástica. Eu acompanhei, sim, todo esse movimento, então vocês imaginam o que significa, né, ser CEO de uma empresa em Piracicaba. Com toda a linha de saco. Imagina o que significa ser CEO de uma fábrica que é da família, né, Tiago? Porque isso é importante colocar, né? De uma empresa familiar, ou seja, essa estabilidade é total. Eu estou aqui vendo a Rafaela, que está aí, né, Rafaela? Você que trabalha em empresa familiar, que tem a sua fazenda, né? Aí, eu não sei as outras pessoas, as que eu conheço, estão aí com essas questões também. O Tiago é uma pessoa que entende muito dessa questão de sucessão familiar, etc. Viu, Rafaela? Então, é bem legal, é um contato legal para vocês terem. E é a tal história, né? Então, eu estou lá como CEO e como o meu negócio está crescendo, e realmente, assim, eu vi o negócio, a Sanavita, crescer muito, né? Mas muito, e cresceu porque estava nas mãos do Tiago, e o Tiago fazendo uma inovação atrás da outra, uma inovação atrás da outra, uma inovação atrás da outra, né, Tiago? Quer dizer, sempre o Tiago, para quem sabe um pouquinho de Enneagrama, ele é tipo 7 do Enneagrama, né? Então, exato.
inovando. Então, o Thiago, assim, é uma máquina de inovação, uma máquina de mudança. Mas olha só que interessante o que ele trouxe, eu só quero ressaltar isso, Thiago, porque eu acho muito legal. Acho que várias coisas você já trouxe muito legais, né? Mas uma delas, assim, a importância que o Thiago sempre viu que para inovar e para mudar, eu preciso desenvolver pessoas, senão eu não consigo ir para canto nenhum. Então, olha o papel da liderança. Não adianta nada a gente entender de inovação se a gente não desenvolver as pessoas, que é o que eu vejo a toda hora, Thiago. Eu vejo as pessoas querendo fazer mudança, só que esquecendo que tem uma equipe atrás. E quando a equipe não vai, a equipe puxa para trás. Tem jeito. Exato. Né? Exato. E aí, uma outra coisa que ele traz, que é uma coisa muito interessante. Tudo bem, eu achava que eu era descolado, né? Que, nossa, que legal! Então, assim, estou vendo tudo diferente, estou participando de coisas de... Mas, quando eu vejo, eu estou com as mesmas pessoas, é a mesma bolha, né, Thiago? E é gozado a gente imaginar que a gente está fazendo mudança ficando na mesma bolha. Por isso que eu acho que essa pandemia é ótima, né? Porque quer queira, quer não, ela fez a gente realmente entrar numa bolha, mas numa bolha de autorreflexão, né? Então, eu acho muito legal. A Mara está dizendo que está com problema na cama, sem problema, pessoal. Quem puder abrir, abre. Quem não puder, não abre. É muito mais para a gente poder ficar aqui nesse ambiente, né? O Francisco está dizendo ótima apresentação de um curso de vida profissional e pessoal. A Elaine está dando boa tarde. Enfim, está todo mundo aí conectado, Thiago, tá bom? Então, aí só queria complementar isso e aí vai tocando a coisa. Vão escrevendo, pessoal. Vão conversando aqui no chat. Vão dinamizando isso, porque é bem legal. Aí fica gostoso. É um papo, né? Então, assim, eu tô aqui coração aberto para a gente trocar. E esse canal da gente fazer isso é uma forma de sair da bolha, né? Eu acho muito legal isso. E aí, só para completar esse tempo que eu me permiti, que eu me dei, né? Porque a gente é muito duro com a gente não se permite algumas coisas. Não é papo para hoje aqui, mas quem sabe numa próxima roda, eu acabei embarcando numa jornada espiritual na Índia. Fiquei mais de 30 dias na Índia. E aí a questão não foi olhar para fora, foi olhar para dentro. E aí tem que ter muita coragem para fazer isso, porque você abre portas, né? Eu até me emociono de falar, porque nunca tinha feito yoga, nunca tinha feito meditação, nunca tinha feito nada, e foi um chamado e eu acabei caindo na Índia, fiquei nos ashrams, participei de festival de meditação, e isso foi uma mudança na minha vida, e eu acho que a gente tem que começar a pensar nessa vida como uma jornada, que existe futuro, existe passado, mas tem um presente que está aqui agora, né? Às vezes a gente está fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. O mundo executivo precisa muito parar para repensar algumas coisas, né? E aí, de novo, não é uma questão romântica, ingênua. Estou falando de negócio, estou falando de resultado, né? Mas esse é um papo para um outro momento. Mas eu me permiti fazer isso, né? E hoje, o que hoje, né? O que aconteceu? E hoje eu montei uma empresa que chama Família S.A., com o propósito de ajudar outras empresas familiares a passar por tudo que eu passei. Então, isso é uma coisa que começou a me motivar, porque foi tão importante para a minha família, para mim, né, para os nossos negócios, e eu vi que era tão carente tudo isso, que eu comecei, então, a montar um outro mundo. Então, é uma mudança enorme. Eu deixei de ser executivo e mudei de lado, né? É uma mudança enorme de mindset, Fátima, porque... executivo é uma coisa, né? Você como um conselheiro, um mentor, um consultor, você fez isso, né? É uma mudança, porque eu sempre liderei equipe, fiz hands-on e de repente você está ali desenvolvendo e ajudando alguém a fazer, né? E não tem mais aquela... O pessoal fala que é nose in, hands out, né? Um trabalho mais ou menos assim. Montei a minha empresa dentro de um hub de inovação que chama Agtech Garage, que fica aqui em Piracicaba. Eu tenho uma station lá compartilhada com um monte de molecada de vários segmentos do Brasil e de fora do Brasil, no Vale do Silício do agronegócio aqui em Piracicaba. Aliás, todos convidados quando passar essa pandemia para vir aqui conhecer. Faço programas para algumas empresas, né? Algumas empresas que têm... algumas empresas que têm... cujos clientes são empresas familiares, então eu faço essa ponte, né? E estou no IBGC, na Comissão de Empresas Familiares, estou na Anshan Campinas como membro do conselho, estou como diretor na Associação Comercial, na CIP em Piracicaba, tenho o maior orgulho, né? E sou investidor de algumas empresas, comecei a investir em algumas empresas para poder aprender. Então, é um pouco disso que eu estou fazendo hoje, né? No meu dia a dia.
Que mais? Enfim, aí o que eu trouxe aqui para a gente discutir? Por que dentro desse contexto, para a gente começar a nossa prosa agora, para a gente falar um pouquinho de mudança. Por que é tão difícil mudar? Por quê? Porque mudar automaticamente diz que você vai sair de uma zona conhecida, onde você está acostumado a fazer o que você sempre fez e vai fazer alguma coisa nova e desconhecida. Isso é mudar. E toda vez que a gente, como ser humano, vai para um lugar que a gente não sabe, eu vou mandar você para uma floresta, você não sabe o que tem lá, dá medo, dá insegurança, né? Então, o primeiro ponto é esse, a gente saber que mudar não é fácil mesmo, porque você sai do que você sabe, está acostumado e vai para alguma coisa nova. Isso tem risco, tem medo. E medo não é ruim, na minha visão, né? Medo é uma forma de você se preparar mais, né? E aí você tem que ter coragem para enfrentar isso, né? O segundo ponto que é difícil para mudar é que você tem que aprender a desaprender algumas coisas para poder reaprender. E dá um trabalho fazer isso, Fátima, porque é energia, né? Você tem feito isso no digital, agora vamos aqui na plataforma. Há 3 meses atrás a gente não sabia nem como mexer nessa plataforma, e olha o que você está fazendo. Exatamente. Né? Então, assim, tem que ter esse enfrentamento, né? O terceiro item que eu coloco para a gente pensar, esse aqui é a questão do ego. Ego mesmo. Por quê? Porque muita gente acha que você ir falar de alguma coisa que você não entende muito, você vai perder a autoridade. Está cheio de líder que pensa assim. E você tem que ter uma humildade de aprender a voltar a ser aprendiz, de você falar para uma molecada, cara, me ensina isso. E eu sei que você faz muito isso, Fátima, também, e está sempre cercada de alunos na SPM. Eu fui um aluno seu lá também, né? Enfim, e você bebe dessa fonte. Então, líderes de verdade bebem dessa fonte com humildade de querer aprender, né? E não acham que tem que saber de tudo. E, por último, para a gente provocar, eu acho que também é difícil, porque toda vez que você vem propor uma mudança, você mexe no queijo das outras pessoas. E ninguém quer que mexa no queijo do que está dando certo. Então, numa empresa, você vai lá mudar agora uma nova coisa, você vai chegar para a área financeira e mudar um procedimento, mas já vai mudar aqui o sistema. Então, você mexe no queijo das pessoas e as pessoas resistem a mudanças, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Tem um livro bem legal, que eu li há muito tempo e reli agora, que é Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Que é gostosinho de ler, né? Então, assim, essas são algumas reflexões. E aí eu trouxe aqui, fiz um tópicozinho, vamos dizer assim, sabe? Tipo, 7 dicas para a gente enfrentar tudo isso. Então, eu não sei se a gente conversa ou se eu passo as dicas, como é que você quer fazer? Eu acho que a gente pode, primeiro, eu queria só dar uma cutucada em todo mundo, né? Eu ouvi uma pessoa, né, um líder, uma palestra, inclusive, dizendo o seguinte, um consultor dizendo o seguinte, olha, ninguém gosta de mudar. Essa história de falar que as pessoas gostam de mudar, ninguém gosta de mudar. Aí, assim, eu queria ouvir, né, de você, Tiago, e das pessoas também, se vocês concordam. E aí ele continua dizendo o seguinte, a gente só muda se a gente percebe que vai ganhar alguma coisa com a mudança. Então, se eu tenho alguma mudança para fazer e eu não percebo que eu ganho alguma coisa com essa mudança, eu vou resistir muito, porque, na realidade, o ser humano não gosta muito de mudança. Agora, eu quero que o Tiago fale um pouco disso e quero fazer um parênteses em relação a isso. Como ele é tipo 7, é um tipo de personalidade que é muito mais aberto à mudança do que os outros seres humanos mortais, que não são tão abertos, né? Mas eu queria que o Tiago comentasse, que vocês também comentassem um pouco. O que vocês acham? Vocês gostam de mudar? Então, vai lá, Tiago. Legal, você já trouxe uma das dicas é essa. Eu coloquei, na verdade, a minha última dica aqui, que era assim, o propósito, o porquê da mudança, né? E é exatamente isso. Eu só acrescentaria que, além de você deixar claro muito o que você ganha em mudar, também o que você evita, o que problema você evita, que tipo de problema que você evita. Então, assim, minha mãe falava, né? Você só faz as pessoas acontecerem se você, ou pelo amor ou pela dor, né? E fica na cabeça da gente essas coisas, né? Então, assim, deixa muito claro para a sua equipe o que nós vamos ganhar, o que a gente evita. Em empresas familiares, eu falo muito isso com as pessoas, né?
Sabe qual que é o maior desafio de uma empresa familiar hoje, Fátima? Como eu inovo, como é que eu adapto a minha empresa a esse novo contexto e, ao mesmo tempo, eu mantenho minhas tradições, meu DNA. Como é que eu faço as novas gerações conversarem e se unirem com as gerações mais antigas, que têm que ser valorizadas, têm que ser respeitadas, né? E são importantes. Então, essa conversa faz muito sentido. Enquanto vocês conversam aí, eu vou pegar meu carregador para não acabar a bateria, porque eu estou no meu celular em vez do computador. Um segundinho só, vamos conversando aí. Vai lá. Eu estou vendo aqui que a Renata Marques está dizendo, perfeito, ninguém quer mudar para perder algo, né? Mudanças são desafios, né? E eu vejo isso, né, pessoal? E às vezes... A Rafaela está dizendo assim, eu não suporto mudanças, né? E a Rafaela é uma empresária. Então, vocês veem, a gente mesmo não gosta, né, de mudanças, né? A Rafaela está dizendo assim, Tiago, não sei se você está ouvindo aí, eu não suporto mudanças. A Rafaela é tipo 6 do Enneagrama. E tipo 6 do Enneagrama é assim, e se acontecer alguma coisa? E se acontecer alguma coisa? E se? E aí realmente não suporta. E aí, Rafaela, não tem jeito, porque se a gente não mudar, o que acaba acontecendo é que passam por cima da gente. Então, não tem como, Rafaela. Eu sei que não é tão agradável assim, mas a gente precisa, né, fazer mudanças, porque basicamente ou a gente sai perdendo muito e perde muito mesmo, né? Ou às vezes a gente deixa de ganhar coisas muito importantes na mudança, né? Então eu acho que esse é o ponto. Eu vejo muito isso no Tiago, né? Quando ele foi para o Ashram, eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer com esse homem? Eu só vi as fotos dele, né? Eu falei, meu Deus do céu, né? E aí, assim, o quanto que hoje ele é uma pessoa feliz, porque às vezes a gente não muda e a gente não muda, inclusive, a nossa escolha por nossa infelicidade. E isso vale em todas as áreas, né? Então, a gente precisa, às vezes, fazer mudanças para escolher a nossa felicidade. A Mara está dizendo assim, como tipo 2, acho que eu faço melhor. Então, por que mudar? Tá bom. É o que vocês estão dizendo. Realmente a gente tem dificuldade de mudar. Por isso que vem essa crise terrível. Por conta dessa dificuldade que a gente tem. Ou muda. Já que a gente não mudava pelo amor, a gente começou a mudar pela dor. É isso aí. Né? Ok, o pessoal está aqui comentando no Facebook um bocado de coisa. Que os mais anciões são sábios, tem muito a ensinar com as experiências. Então, é isso mesmo, né? Aí o Tiago faz um trabalho muito legal de colocar as gerações em conversa para que essas gerações possam trocar mesmo e mudar juntos, né? Mas aí, Tiago, o que mais, pessoal? O que vocês querem comentar? Pode abrir aí o próprio microfone e falar quem quiser. Legal. Então, assim, tudo é para a gente, né, assim, provocar esse papo nosso, que, aliás, eu estou adorando aqui. A gente está falando, eu mesmo vou pensando em mais coisas, enfim. Mas o que eu anotei aqui... O Fábio está dizendo o seguinte, Tiago, só uma coisa, só para não perder o Fábio. O Fábio diz, não querer mudar faz parte da natureza humana. O Francisco está dizendo assim, mudança sem ganho coletivo, empresa, não tem sentido. Por nosso medo, perdemos a oportunidade de crescer, nos experimentar em outra situação. Perfeito. E é triste quando a gente chega no final e fica com essa sensação de a gente não ter realmente vivido algumas coisas importantes para a gente, né? Então, é legal. O que eu pensei aqui? Então, assim, dentro desse contexto, então, a primeira dica que eu dou a gente já falou, né? Entenda, aceite que a velocidade que o contexto é de mudanças, tente entender isso, né? Em vez de resistir, e comece por você. Esse é um ponto importante, porque a tendência nossa é querer mudar os outros, Fátima. O cara não faz, aquele departamento meu não funciona, o meu fornecedor é o governo. Você sempre fala dos outros e você tem que ser protagonista da mudança. Muda você primeiro, que você muda ao seu redor. Muda você primeiro, que você muda ao seu redor. Então, essa é uma coisa que eu aprendi também, porque eu sempre tentei mudar os outros. Vai tentar mudar a mãe, a família, o irmão. Pelo amor de Deus, é uma loucura. Você conhece a minha, inclusive, né? Não tem jeito, né? Então, mas a partir do momento que você muda as atitudes, você muda a forma de reagir, você muda a forma de se comunicar. Outra coisa importante, né? A gente se comunica muito mal, né, Fátima? Você dá aula disso, aprendi demais com você. Mas quando você se comunica de uma forma inteligente, de uma forma verdadeira, uma forma construtiva,
você muda o jogo, você muda as pessoas, você muda o ambiente, né? Então, esse ponto, para mim, é um ponto importante. Então, é uma das primeiras dicas, né? Tiago, deixa eu pegar a carona. Amanhã, Claro. sábado, eu vou dar um curso de comunicação online, exatamente por conta do quanto que isso é complicado e o quanto que hoje está sendo complicado. Então, quem quiser, pessoal, sábado vai ter um curso de comunicação online, que é super importante, comunicação à distância, né? Porque se antes era difícil a gente se comunicar cara a cara, você imagina o que está acontecendo hoje, né, Tiago? Então, a mudança para acontecer, ela depende da comunicação. E imagina com essa distância como é que fica. Isso aí. Legal. Segunda dica também, parece aquela, né? As 10 coisas para emagrecer, não é isso, hein? É para a gente conversar aqui. A segunda dica é assim, saia da sua bolha, né? Tenha coragem de ir lá olhar, sair da zona de conforto. É mais fácil ficar no cobertor quentinho. Vamos tentar olhar algumas coisas. Vai por partes, né? Essa já falei disso, né? A gente já falou um pouco disso. A terceira que eu queria colocar é cerque-se de pessoas boas e pessoas do bem. Né? É muito importante, para mim foi muito importante, quando a coisa pega, e às vezes pega mesmo, vai ter obstáculo, vai ter momentos difíceis, quando você olha do lado e você vê que você não está sozinho e tem pessoas que torcem por você, que vão te ajudar e que estão remando do seu lado. Então, assim, e também veja se você não está num ambiente tóxico, onde as pessoas estão só tirando a sua energia. Eu também já tive essa experiência, né? E a gente tem que vibrar, a gente tem que colocar o que é de melhor para fora, a gente tem que estar num ambiente que a gente possa ser a gente, né? E se você está num ambiente que você não pode ser você, nós estamos com um problema aí, né? Então, essa é uma outra dica que eu queria trazer. Tenho vivenciado isso agora em várias empresas, né? Eu participo no conselho de uma cervejaria que está crescendo para caramba. Eu estou numa empresa que trabalha com pet food, né? Ração para cachorro, um segmento diferente do meu. Agronegócio, cosmético. Então, assim, você vai aprendendo um monte de coisa e vivenciando outros ambientes que eu não vivia, né? Porque eu vivia no meu ambiente, né? E vejo a importância da gente criar um ambiente produtivo, verdadeiro, genuíno e que estimule as pessoas a querer participar, né? Então, acho que isso é importante para você enfrentar as mudanças, né? Sozinho, a gente não vai para lugar nenhum, né? O quarto, Fátima, que esse eu vim do Vale do Silício, foi um dos meus maiores aprendizados lá. Permita-se errar. Errar. A gente não é programado para errar. Desde pequeno. A gente tem que acertar, tem que ser perfeito, tem que tirar boa... O erro aqui para a gente é um problema. Lá no Vale do Silício é até glorioso. O cara pergunta assim para você, quantas vezes você faliu a empresa? O cara fala 3, puta, então quando você tiver 5 falidas, você volta aqui. Porque o erro é encarado como aprendizado, como bagagem, como musculatura para você enfrentar o que está. Se você já passou por tudo isso, você vai poder enfrentar o que vem pela frente. Então, essa questão de enfrentar como erro, como aprendizado, você como aprendiz, se permitir errar e está tudo bem, desde que você corrija rápido, né? E erre pequeno, eu acho que é um grande aprendizado para enfrentar mudança também, porque quando você não se permite errar, você nunca vai inovar, você nunca vai mudar, porque você vai fazer sempre do mesmo jeito, porque toda mudança gera um risco. E errar faz parte. Todas as empresas de sucesso, jogadores de sucesso, eles erraram muitas vezes antes de acertar, né? E a gente, às vezes, não se permite fazer isso, né? Então, esse é um outro ponto também, talvez um dos mais importantes, e eu já emendo ele num que eu acabei criando, né? Eu criei esse jargão que é fatie o bolo. Fatie o bolo. O que significa isso? Ao invés de você ir, eu falo muito isso para as empresas familiares que estão com medo de mudar. Em vez de a gente ir lá e comer o bolo inteiro, calma, mantenha o bolo. Vamos tirar um pedacinho só desse bolo e deixa a gente fazer o teste nesse pedacinho aqui. Com risco calculado, investimento calculado. Se der problema, nós sabemos que vai dar o problema, mas nós vamos testar, validar, perguntar para quem usa, fazer um MVP. Não vamos nem entrar nessa conversa, mas é um assunto que a gente tem que aprender, né? E aí você se sente mais confortável, porque qual que é o lance? É você testar rápido, corrigir rápido e sempre ir nessa tocada. Então, em vez de pegar o bolo inteiro e fazer uma mudança absurda que vai ter um impacto enorme, fatia um pedacinho, testa lá e depois você escala, aumenta com segurança, todo mundo entendendo. Aí o fundador da empresa entende o que a nova geração quer fazer,
porque são cabeças diferentes. Então eu falo para o fundador, cara, vamos fatiar o bolo. Ele olha para minha cara assim, como assim? Daí a gente vai conversando um pouco sobre isso, né? E para terminar, assim, você já falou, né? Assim, foco em soluções, não nos problemas, né? Toda mudança vai trazer um monte de obstáculo para a gente, e eu vejo muitas pessoas focando nos problemas. Ah, mas não está dando certo, está vazando lá, a logística não atende, agora a gente tem que fazer pela internet, tudo é problema, né? E a gente tem que focar assim, tá bom, como é que eu resolvo? O que nós podemos fazer, né? Eu brincava lá na Sanavita, Fátima, quando a gente pulava nos aquários novos, né? O pessoal falava, nossa, agora a nossa logística não funciona, vamos ter que verticalizar nosso CD, porque não funciona mais. Falei, cara, só estamos passando por isso porque nós começamos com um novo projeto e crescemos. Então, nós estamos sendo vítimas das nossas virtudes. Então, não reclame, agradeça e vamos fazer. Então, esse mindset de olhar a solução, agradecer pra caramba o que está acontecendo, porque a gente só teve que montar um CD em uma fábrica nova porque nós crescemos. Você não ficava na bacia lá fazendo, não tem problema nenhum, né? Então, essas coisas são importantes. E o último foi o que você falou, do propósito, né? Por que eu estou mudando? Por que eu estou gastando essa energia enorme em querer sair do certo e para o incerto, conversar fora do meu, né? Enfim. Não, acho que é um pupurri de algumas coisas que eu vivi na pele, que eu vivo na pele e que eu acredito piamente que é um caminho, né? Que é um caminho que cada um tem que pegar e adaptar para a sua realidade, né? Então é um pouco desse papo aqui, que estou super aberto para a gente conversar, mas que eu acho legal essa troca, né? Com um grupo tão gostoso como esse. A Mara está dizendo uma coisa que eu acho muito legal mesmo, né? Não, acho que o Fábio colocou alguma coisa antes, todo mundo agradecendo, curtindo muito o que você falou, Mara, mas o Fábio colocou o seguinte, ser vítima das nossas virtudes. Eu acho isso fantástico, e ele está colocando que isso é excelente, e é louco, né, pessoal, porque o que eu vejo isso acontecer é de monte. Então, é mais ou menos assim, né, todo mundo se mata para vender mais, todo mundo se mata para ampliar, todo mundo se mata. Aí, quando amplia, todo mundo reclama. Não é assim? Quer dizer, todo mundo quer excelência, todo mundo quer um salário melhor, todo mundo quer expansão. Aí, quando expande, começa um criticar o outro. Então, é impressionante como ainda nós somos seres, né, que temos dificuldade de lidar com as nossas virtudes, né? Exatamente isso. Quer dizer, parece que não é você que está querendo crescer. Cara, você está fazendo de tudo para crescer, você está fazendo de tudo para se desenvolver, aí quando chega, você reclama. Aí, e é muito gozado, né? Porque eu quero tirar férias. Quando chegam as férias, nós estamos de férias desde março, né? Entre aspas, né? Aí você morre de vontade de voltar para o trabalho. Então, olha como nós somos eternos insatisfeitos, né? Eu acho que esse é um ponto. E começa a reclamar. Isso é muito, muito legal. Pessoal escrevendo um bocado de coisa aqui, vocês podem ir escrevendo aí também, que eu estou vendo. O Eduardo dizendo assim... o mundo está em movimento, a questão é se você está fugindo ou buscando a mudança. As duas formas, gerador, o exemplo da pandemia é um exemplo. Agradeço a todos. A Renata falando, vejo a mudança como um processo de gestação, de transformação por dia, e logo algo nasce, que eu acho que é bem isso mesmo, né? Porque a mudança a gente gesta, né? E vai até... E é interessante, Renata, o que você está falando, porque eu faço parte, né, de uma tradição xamânica, onde a Rami Arani sempre fala que a gente sempre gesta. Eu sempre discuti muito isso com o Tiago também. Então, a gente está sempre gestando. E um bebê, ele nasce de 9 meses, né? E a importância de a gente saber gestar e saber parir, né? Aquilo que a gente está. E essa é uma mudança. E a mulher sabe lidar mais com isso, porque a mulher está o tempo todo lidando com isso, né? Esse que é o ponto. A mulher está sempre lidando com transformações do corpo, transformações gerais, né? E vai indo sem problema nenhum. O Fábio está dizendo assim... A realidade não muda, mas a percepção da realidade muda à proporção que você muda. O que você acha disso? Tiago? Olha, Fábio que falou isso? Nossa, é profundo, né? Eu acho assim eu acho muito legal isso, porque a realidade, eu acho que a realidade muda, sim. Não tinha pandemia e a partir de março mudou completamente, né?
E acho, sim, que dentro da mesma realidade a gente pode mudar a nossa percepção. Então, eu acho que tanto realidades como a percepção da realidade, elas mudam, e o que eu acho, a mensagem que eu deixo é, algumas realidades, alguns acontecimentos, a gente não tem controle, mas a gente sempre tem controle de como a gente vai reagir a eles. Eu queria ter aprendido isso muito tempo atrás, eu teria evitado muito problema na minha vida se eu tivesse aprendido isso, né? E hoje eu sou um eterno aprendiz, eu tenho aprendido bastante em relação a isso, né? Eu não controlo o que acontece, mas eu posso muito bem melhorar muito como é que eu reajo aos acontecimentos, né? Acho que esse é um ponto fundamental, né, Tiago? Não tem jeito, a mudança está aí, eu concordo, né? Que as situações elas mudam também, viu, Fábio? Não é só nós que mudamos o nosso jeito de olhar, as situações mudam, está aí a pandemia, mudou tudo. Agora, o nosso olhar é que vai fazer toda a diferença em relação à percepção que a gente tem e como a gente resolve, como a gente lida com isso. Isso é muito importante. Então, por isso que eu digo sempre que autoconhecimento é fundamental. Porque se eu sei quem eu sei como eu lido e como eu reajo, e aí fica mais fácil eu imaginar que o outro vai fazer exatamente como eu, porque o outro é o outro e não sou eu. Então, por isso, gente, amanhã, inclusive, eu vou fazer uma live às 6 horas da tarde falando sobre comunicação e enneagrama. Então, aí a gente vai fazer essa ponte, né, de como eu consigo interpretar as coisas, como eu consigo falar, etc., né? A Elaine está dizendo, somos mesmo eterno aprendizes. O Eduardo está dizendo, Tiago, no meu ponto de vista, as empresas estão muito focadas no RH e não no DH, né? Recursos humanos e não desenvolvimento humano. O desenvolvimento de lideranças é importante e muitas vezes pedem demissão do chefe e não da empresa. E sua visão, qual é? Essa é boa, hein? Não, putz, esse tema, o Eduardo que perguntou isso? Eduardo Marques. Nossa, Eduardo, super legal a sua pergunta. Eu sempre acreditei, essa é uma discussão boa, ótima, né? Eu tive, na minha história também, tive uma pessoa que eu admiro muito, que é o Josmar Binhoto, a Fátima conheceu, foi um mentor, né? Um cara que me ajudou muito, né, nesse trabalho, e ele foi diretor de RH de multinacional e tudo mais, e nós sempre discutimos qual que é o papel do RH e tudo mais, e esse, assim, é um tema que eu gosto de conversar. Eu acredito que o papel de desenvolvimento das pessoas não é do RH, são dos líderes, dos gestores, né? Se você é um diretor de operações, um diretor de planta, eu vi que o Fábio está aí, o Fábio é um excelente diretor de operações, anos de Natura, anos de outras empresas, e agora está em processo de mudanças também. Se você é um diretor, é sua responsabilidade desenvolver sua equipe. O RH, na minha visão, tem que suportar, ser um parceiro, trazer ferramentas, nos ajudar a discutir, compartilhar, né? Então, às vezes, eu acho que alguns líderes delegam muito para o RH as competências que eles têm que ter. Porque se você é um líder, o primeiro papel seu é desenvolver novos líderes. Eu sempre encarei dessa forma, né? E eu concordo, sim, Renato, o Eduardo, quando você está falando que, às vezes, alguns líderes são os grandes responsáveis por grandes problemas e, de repente, eles deveriam ser demitidos. Com certeza. Isso vem acontecendo bastante, viu? Eu percebo que as empresas cada vez mais ficam criteriosas em relação à liderança e a tal história, ou o líder se desenvolve ou ele não tem mais espaço. E, com certeza, eu acho que a gerência, a liderança média vai sofrer muito se não correr para efetivamente se posicionar como estratégica e, ao mesmo tempo, desenvolver o que se chama hoje de liderança 4.0, onde resultados e pessoas precisam caminhar muito juntos, né? Então, acho que esses são os pontos. Perfeito. Bom, pessoal, olha, tudo que é bom dura pouco, né? O Francisco está dizendo, creio que quanto maior a resistência à realidade, maior o sofrimento para mudar. Enfim, todo mundo aqui falando um bocado de coisa, né? Mas me parece que já são 6 horas e o nosso tempo já terminou, né? Agora eu quero me colocar à disposição, como sempre, para que vocês possam continuar entrando em contato com a gente. Tenho certeza que o Tiago também, né, Tiago? Sem dúvida. Você quer deixar o seu contato para o pessoal te contatar direto, caso Posso, você... olha, sim, sem dúvida. Eu queria falar, bom, quem tiver interesse, não sei, pelo que você me falou, assim, às vezes tem várias pessoas aqui que têm desafios também, empresas familiares, né? Então, vou deixar aqui para quem tem interesse nesse tema, né? Então, tem vários
artigos, conteúdos, tudo gratuito no www.familiasa.net. É uma plataforma para empresas familiares, então a gente troca muito lá também, né? Fico à disposição no LinkedIn, né? Tiago Salgado, eu acho que a gente pode aumentar a nossa rede de conexão. Eu tenho feito vários contatos legais através dessa plataforma também. Não sei se você vai disponibilizar para todo mundo, mas, enfim, o que vocês precisarem do meu contato, se quiserem anotar meu e-mail, tiago@familiasa.net, e, assim, vai ser um prazer enorme. Quanto mais a gente abre essa roda nossa de colaboração, de compartilhamento, de troca, a gente sai mais fortes, mais fortalecidos. E, desde já, Fátima, obrigado de coração, adorei bater esse papo com vocês, com você, principalmente, sendo convidado por você, né? E fico muito feliz de participar. Conte comigo sempre, viu? Às vezes longe, a gente está sempre perto, viu? Pode deixar, a gente sempre fica perto. Aliás, há muitos anos, né, Tiago? Já nem sei quanto tempo mais, mas enfim. Mas olha, pessoal, então eu quero agradecer imensamente, Tiago. Foi brilhante, foi uma delícia estar aqui com você, porque você, bom, primeiro que você é o brilho, né? A luz própria, né? Tem a sua luz, né? Obrigado. Que é muito linda. E trouxe coisas que não são coisas teóricas, são coisas que você viveu, e além de você ter vivido, claro que você tem todo o embasamento, porque estudou pra caramba, né? Então, está trazendo coisas bem legais e coisas práticas. Vai ficar, sim, à disposição. Nós vamos subir no YouTube, vai ficar no Facebook, e eu só não gravei aqui no Zoom, porque eu acabei nem pensando em gravar, por isso eu não gravei. Mas vai ficar no Zoom, vai ficar no Facebook, e depois a gente sobe na plataforma, no YouTube. Pessoal, por favor, né? Não esqueçam que amanhã, às 6 horas da tarde, vai ter comunicação e Enneagrama, e sábado um curso de comunicação online, para quem quiser, se inscreva, tá? E, mais uma vez, muito obrigada, Tiago, por toda a beleza que você trouxe. E muito obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui presentes, né? Diretamente aqui no Zoom. E para quem acompanhou no Facebook também, né? Eu estou olhando aqui para baixo, porque o celular está aqui, mas tem que olhar aqui, né? O Facebook, muito, muito, muito obrigado. E até breve. Tiago, já sinta-se convidado para logo pensar no outro tema e estar aqui com a gente, tá bom? Foi muito bom. Muito obrigada. Obrigado, Fátima. Até mais, Beijo. pessoal. Beijo, até mais. Tchau, tchau.